Sou Zex da Designer. Estás vivo? Bom dia, bom dia. Viva, vamos falar em português hoje. Yeah, totalmente em português. Eu só sei dizer yes, ok. Alright, há um eco, não sei se sou o único a ouvir, mas quando estamos com os dois microfones ligados, meu e teu, Zacarias, é um eco. Alguma coisa consegues consertar? Não sei dizer, mas posso tentar. Agora? Ah, parece, parece estar diferente, sim. Mas ok. Acho que podemos começar. Confiados, bom dia. Esta é mais uma conversa, mais uma missa de sábado. Tentamos fazer todos os sábados, é papo descontraído na maior parte das vezes, e hoje escolheu-se que o Zex da Designer ou o Zacarias Araújo ia partilhar um pouco do seu percurso e íamos conversar em torno disso. Depois de terminarmos a conversa e todas as dúvidas que possamos ter sobre o percurso do Zacarias, podemos também conversar de forma ainda mais aberta sobre outros aspectos que sejam relevantes para o dia de hoje, que talvez tenham sido mencionados nesta conversa com Zacarias, ou outras coisas que tenham acontecido ao longo da semana no nosso bate-papo no WhatsApp. Então, sem muitas formalidades, Zacarias, pode subir ao palco, o microfone é teu, o que é que sabes agora, tu é que és o chefe. Vamos a isso. Thank you. Como é que é, people? Yeah, dizer que eu não preparei nada mesmo. Eu vim aqui, vou seguir o vosso roteiro. Vossas dúvidas é que vão guiar esta missa. Então, se quiserem começar da Eucaristia, tá bem. Se quiserem começar do ofertório, também tá bem. Então, já vamos a isso. Zeke, bom dia a todos. Podes começar dizendo quem tu és, como é que começaste no mundo do design, quem foi o teu, né, mestre para abraçares este caminho. Ok. Ah, quem eu sou é um pouco difícil de dizer, mas ok. É assim, atualmente Zacarias Araújo, o Zex, o designer, é um criativo que tá à procura de solucionar N problemas, tanto que o designer gráfico, como alguém que diz que faz logos ou cartazes, não seria a palavra exata para usar atualmente, né? Porque me vejo como alguém que deve solucionar o problema, deve pensar na solução do problema, e o ser designer gráfico acaba sendo um bônus. Antes de ser designer gráfico, sou designer, né? A questão de ter empatia e usar o sapato do cliente e entender este problema. Então, este é o Exo Designer atualmente. Como é que eu venho a chegar aqui no design? Dizer que eu não seria designer gráfico, isso que fica bem claro, porque eu acabo fazendo. Eu já tinha habilidades de design, mas existia aqui um empurrão familiar, tipo, epá, vai lá fazer engenharia informática. Então, mas antes disso, vamos lá ver como é que eu entro aqui. Eu entro aqui na cena de design, o primeiro contato através de um colega. Não sei se ele ainda está ativo, se é fotógrafo ou o que, mas é o Mauro Palminha, talvez alguns conhecem aqui. Ele passa-me
3 programas. Ainda estávamos lá, oitava, nona, sabe-se lá. Passamos 3 programas, que é o Fruit Loops, o Photoshop e o Tone Boom. E nessas 3 ferramentas eu tento explorar o Tone Boom como a primeira ferramenta que tive contacto de design, que é mais motion design, animação, né? Vou lá explorando durante alguns meses e estava indo de maneira lenta. Eu não tinha a pessoa que me passa, que é o Mauro, passa essas ferramentas, não tem como me dar assistência. Ele vivia num outro bairro, vivia num outro bairro, o único contacto que tínhamos é aquele tipo, ou estamos a ir à escola juntos, ou estamos a voltar da escola juntos, e talvez tirasse uns 30 minutos aqui para me dar algumas dicas. Então, vou nesse processo com mais um amigo, um vizinho, e tentamos ali criar algumas cenas. Like, temos essa cena, temos essa ferramenta, vamos criar bonecos, seríamos nós aqui, moço. Não durou, acho que o sonho não durou nesses 6 meses. E, morreu. Então, quando paramos de usar o Tone Boom, passamos para o Photoshop. Photoshop ele já me dá, o Mauro já me dá aqui algumas dicas. Ele criava uns cartoons. Aquilo que muita gente diz que cria os cartoons, que na verdade deve ser feito no Illustrator. Ele criava ali uns bonecos e tal, e ele me dá aquelas dicas. Eu fico, ok, isto é interessante, mas parece que antes de tu me dar esse suporte, eu tentei ver aqui algumas coisas e percebi que existem aqui alguns efeitos que na verdade naquela época existiam esses efeitos em, em alguns programas da internet, que tipo tu entravas lá, metias uma foto e ele já aplicava aquilo automaticamente, e eu começo a ver que o Photoshop, como é possível fazer aquilo no Photoshop. Uau, ok, deixa lá começar a explorar isto aqui. E levo lá o meu tempo já com o mesmo vizinho e com mais um, que não sei se entrou na chamada, deixa lá ver. Não. Com o Yusuf Omar, que também foi fotógrafo, e estamos lá a explorar, né, os efeitos, como é que se faz, e neste aprendizado eu tenho um desafio. O meu desafio é a internet. O meu desafio é a internet, porque embora tivesse internet em casa, era um modem que eu sei que acho que tínhamos já na internet. Eu sabia que este modem tem megas ou gigas X, e esses gigas têm que ser usados com cuidado, porque não é meu, exatamente, ok? E tem que durar para todo mês. Eu sei que se eu for usar a internet nesse final de semana aqui, vai passar, porque eu quero ver os tutoriais, eu quero ver as opções que estão lá na internet, né? Então, consigo até acessar alguns sites, como Abduzido, acho que alguns de vocês conhecem, e mais alguns outros sites que, tipo, não eram vídeos, mas tu seguias uma sequência de passos como se fosse uma descrição narrativa, que tinham screenshots, e começo ali a ver que, parece que eu já estava numa ilha, pensava que podia fazer isto aqui, mas parece que existem pessoas lá fora que estão a dar mais dicas e é possível fazer X e Y, né? Acho que todo mundo que usa Photoshop começa a ficar fascinado com aqueles efeitos e as N manipulações e coisas possíveis de fazer lá, né? E o tempo passa e começam a aparecer situações em que eu posso intervir, né? Algumas pessoas que estavam a iniciar a sua carreira musical, tu podes fazer uma cover para mim. Ok, vamos lá. E acho que a verdadeira trajetória começa já quando eu já sou finalista e estamos ali a tentar fazer, como é que chama? O cartaz de finalistas. Existiam 2 pessoas que podiam fazer isto, que era um outro colega, que foi meu colega na 19ª e por aí, mas já estamos a fazer ciências com desenho, a fazer ciências com biologia, e estamos ali nós dois, tipo, ok, quem faz o que, quem faz e como faz. Eu sempre fui uma pessoa criativa no sentido de trazer a ideia de zero e tentar fazer
e tentar fazer isto de zero, a construção também de zero. E ele é alguém que não tive tanto desafio da internet e ele sabia que, ok, existem templates e eu posso fazer isto e ele até consegue fazer uma cena melhor. Eu fico like, ok, tu usaste templates, é uma boa jogada. Mas é ali onde as pessoas começam a ver que ele faz a cena do design, né? E fiz mais uma vez no ano seguinte para Josina Machel e começo a ter amigos, né? Eu tenho alguns amigos tinha alguns amigos na portuguesa na época e ficaram tipo, pá, vem lá fazer os cartazes para nós, né? Porque a pessoa que me convida era presidente naquele ano e eu começo aí praticamente. Não de maneira profissional, mas já a ganhar visibilidade. Ahm, Faço lá os cartazes, começo lá a aprender N coisas, porque é um desafio. Como é que eu coloco isto aqui Ok, está bem centralizado. Como é que é essa questão do fundo, visibilidade, nitidez, contraste? Ok, estou a ter desafios da vida real e nesses desafios também encontro o meu ex-vizinho, que era o diretor da Brito, ele estava a chamar, like, epá, tu fizeste aquela cena ali, mas nós não podíamos fazer tipo de impressão X, porque o nível está baixo. Não só o nível está baixo, como a finalidade do projeto também era baixa, né? Era tipo, a técnica lá disse que eu não precisamos fazer isto aqui, porque isto aqui vai para a rua e depois é uma cena de crianças e por aí vai. Uh, Então começo a explorar mais os cartazes, tanto que eu acabo criando esse não gostar de cartazes, de tantos cartazes que eu fiz. A portuguesa tinha uns 7 eventos fixos, uh, todos os anos, e aquele foi o primeiro ano, 2016, 2017, 2018, trabalhei com eles, não, trabalhei com eles até 2020. Sim. Ia fazer cartazes e deram-me. Abriram o olho, ok? Tanto os finalistas, no sentido de nunca trabalhar com muita gente, like, finalistas são maninhos, tipo, você trabalha com 50 finalistas, todos têm opiniões, e tu fica like, temos um problema aqui. Eu preciso de 3 pessoas para darem opinião e não 50 pessoas. Depois tinha o diretor da Brito, tipo, toda hora me explicar coisas que eu não entendia, porque eu trabalhava atrás do computador, ele só me explica coisas que acontecem depois do computador. Eu tipo, ok, eu estou a ouvir, mas a compreensão disso aqui não está a chegar porque eu não estou lá, ok? Então, esses são os desafios que eu tive, mas ainda assim o outro bônus, o outro benefício é saber que, olha, é possível escalar. Eu começo a fazer cartazes para eles com 1000 meticais, tanto que no primeiro ano eu lembro que eu comprei um telemóvel com o valor final, né? Porque o valor acho que foi pago depois de eu ter feito todos os trabalhos. E no ano seguinte eu já aumento, tipo, não vou comprar 1000 meticais, vou comprar 1500. E depois no outro ano já estava lá com o diretor da Brito, né, que era meu vizinho, ao mesmo tempo era pai da presidente, e diz que não, tu estás a fazer as cenas a preços baixos, like, tu tens que aumentar e surge a ideia de puxar até 4000, discute-se, mas ficamos nos 2500 devido aos N trabalhos que eles tinham anuais, né? E eu fiquei, ok, há aqui uma fonte de renda. Há aqui uma fonte de renda e é possível fazer dinheiro com uma coisa que eu simplesmente comecei a fazer por hobby e estava like, ok, o que eu vou fazer neste final de semana? Ou se alguém pedisse alguma coisa, eu faria, né? Mas vejo aqui esse benefício de escalar, aumentar as habilidades, tanto que quando eu
praticamente, antes de romper com eles, eu já usava Illustrator para quem que começou de Photoshop. E vamos falar dessa entrada minha no Illustrator, né? Que eu comecei em 2016 com os da portuguesa, então que eu já vinha com Photoshop porque era a ferramenta que me foi apresentada. Que existiam outros Adobes, até cruzei com eles, tanto que talvez eu não tenha falado disso antes. O Lightroom, eu tive contato com o Lightroom em 2015, se eu bem me lembro, porque alguns dos meus amigos começam a comprar câmera fotográfica, ou os pais compram câmera, sabe-se lá. E eles já estão a tirar fotos. E eu tinha um amigo preguiçoso. Deixa eu lá ver aqui uma coisa. Ok, acho que a pessoa saiu da chamada. Um amigo preguiçoso que ele às vezes tirava fotos na família e os pais pagavam por aquilo, mas ele dizia, pá, eu não gosto de editar fotos. Edita lá e depois vamos dividir o valor. Eu, ok, deixa lá ir ver com aquele outro como é que eu faço a cena da edição das fotos, Lightroom, como colocar todas as imagens, quando é que uma imagem está raw, quando é que a pessoa já tirou a imagem, a foto no modo automático, e essa cena toda. E até onde se edita, e quantas fotos se edita, e como é que eu vou editar sem fotos, sem ocupar uma semana do meu tempo, ou mais que isso, né? Começo lá a aprender o Lightroom, e esse é um contato que talvez não durou muito tempo, embora eu tinha tido um convite para ser fotógrafo, porque o Youssef Omar, que era uma das pessoas que quando entramos no Photoshop ele também entrou, ele acaba mudando, ele está a vir em Portugal agora e diz que, olha, eu ainda tenho clientes, esses clientes às vezes precisam de tirar fotos, like, como é que é? Eu não sei porquê, mas eu não aceitei. Não aceitei ou a cena não correu tão bem, não lembro exatamente, né? Mas antes eu já tinha tido esse contato com o Illustrator, com o Lightroom, mesmo antes de chegar aí, já sabia que existiam outros tipos de Adobe, só não sabia exatamente a finalidade dos Adobes. Like, estou a ver aqui Adobes diferentes, mas como é que é essa cena aqui? Então, 2015, 2014, 2015, 2016, 2017, ainda estava na minha ilha, a viver sozinho. E era o gajo mais mau de Maputo. 2018. 2016. 2016 ou 2017? 2017. Surge um trabalho por causa do pessoal da portuguesa, né? Porque tem muita gente, like, filhos de muita gente daí da praça e um dia já aparece daí. Surgiu a cena de um logotipo, querem um logotipo. Logotipo. Não que eu não tivesse já feito alguns logotipos, já tinha feito, mas like, ok, apareceu uma company que está pedindo um logotipo, como é que é essa cena, qual é o preço, como é que é o trabalho. Não sei nada, não tenho aquela experiência profissional. Uma coisa é alguém que é próximo de ti, precisa de cena, like, faça lá. E outra coisa é uma outra empresa com uma outra estrutura e com uma outra dinâmica. Então vem ali a proposta, está-se a discutir, eu estou a ouvir ali as propostas que foram negadas antes, 20 mil, 25 mil, uau! Fica-se num acordo de 15 mil. Ok, Zex vai lá, faz. Lembro que não levou, acho que uma semana aquele job. Eu já sabia, por exemplo, quais eram os tipos de logotipos, se é um wordmark, se é abstract, se é mascote, essa cena toda. Faço ali umas opções, faço umas opções, todas são negadas. Ok, qual é a ideia aqui, bem? Tipo, vocês já sabiam o que queriam. E deixaram por toda essa volta. Acabou sendo um wordmark que não tem alteração nenhuma, era uma fonte. Eu não tenho o nome da fonte atualmente, talvez possa tentar pesquisar, mas duvido que eu tinha os ficheiros totalmente organizados do tal projeto, né? Como eu disse, ainda não estava no mundo profissional. E vamos lá, pagamento, não pagamento.
e cai em 7.000, 7.500. Qual é a cena do outro pagamento? Aquele ficheiro ali não abriu, ou like, não abriu. Eu sou alguém que vai pesquisar, tipo, eu pesquiso como é que se entrega esse ficheiro, quais são os tipos, essa cena toda. Claro que ainda não tinha aquele contacto com o Illustrator, mas o ficheiro que eu entreguei estava em vetores. Porque eu investiguei, tipo, como é que eu vou entregar essa cena em vetores? Porque parece que aqui eu preciso entregar a cena em vetores. E vem com aquele papo, like, a cena está em PSD, a cena está em vetores, a cena está em PDF, a cena está em SVG, like, vocês estão a mentir, ou sabe-se lá o que é, e inventaram uma cena de que tiveram que contratar outra equipa para fazer sabe-se lá o que é, ok? E eu não tinha total noção de como as cenas funcionam, recebo ali os 7.500 e... talvez essa seja o meu primeiro contacto com uma borla, ok? Foi acordado algo e não se chegou lá e talvez até seja uma das únicas experiências nesta área e não foi cumprido. Ok, vou continuo a fazer mais aqui alguns jobs, os cartazes de preferência que era o barulho que mais me aparecia e que eu já não estava a gostar porque eu percebi que talvez tinha sido a experiência de trabalhar com muitos, como é que se diz? Com muitos finalistas que eu acabei criando esse lado de, cartazes não, ok? Cartazes não, eu já me tornei bom em fazer esta cena e uma das coisas que me fazia fazer cartazes era tipo, existem pessoas na praça que dizem que são designers de cartazes, eu não sou designer de cartazes, mas consigo fazer cartazes melhor que esse pessoal aqui. Também foi uma das coisas que me deixou a fazer os cartazes. Continuei, entro no instituto, ok? Entro no instituto a tentar fugir de engenharia. Tipo, deixa lá fazer ensino técnico, para realmente perceber se eu devo ir para o ensino superior nesta área. Entro lá, quando entro lá tive contato com design numa cadeira, acho que era ticado, uma coisa assim. Lá tínhamos o Photoshop, tínhamos o ArchiCAD, tínhamos o AutoCAD. E a minha relação com o docente era energia e água. Porque ele vê que eu sei e ao ver que eu sei, a relação já não passa a ser boa. Tipo, esse gajo aqui sabe. E ele era arquiteto, se eu não me engano. Não sabe-se lá. E ele era muito mais crítico quanto aos meus trabalhos. Então, eu via colegas a terem 10 valores, eu estou a ter 3, 4. Like, qual é a ideia aqui? Ele tinha um sistema de notas meio assim esquisito. 5 valores, 10 valores, sabe-se lá. E eu ficava like, eu sou melhor que esse gajo aqui e tu estás a me dar notas assim, mas por ter muitos conflitos com docentes, eu deixei, deixei essa cena de lado. Vamos lá, entramos, tínhamos a introdução começa com Photoshop, depois passamos para ArchiCAD. Não lembro se passamos para ArchiCAD ou AutoCAD. AutoCAD acho que é aquele mais manual e ArchiCAD é aquele mais automático. Então passamos para o AutoCAD, vamos lá, plantas, não plantas, está-se a fazer a cena. Eu estou a pegar as ferramentas rápido, porque eu conseguia ler aqueles painéis porque já tinha uma certa afinidade com os Adobes. Então, tipo, eu consigo olhar os painéis e dizer que essa ferramenta faz isto, essa ferramenta faz isto, essa ferramenta faz isto. E com as aulas que ele também dava, ficava um pouco mais... conseguia avançar um pouco mais. Vamos lá, ideias, está-se a construir. Eu lembro que uma vez fizemos uma cena das casas. Ele vê a casa, ele entra num quarto que eu fiz do projeto e ele diz que essa cama não tem almofada. É like, you gotta be kidding. Estás a ver? Like, tu não podes estar a falar a sério. O que vais me dar uma nota baixa porque essa cama não tem almofada. E não é que não tinha almofada, era algum problema de randomização, uma cena assim. Eu fiquei like, renderização, eu fiquei like, ok, eu não sei o que está a passar. E eu até tive um problema antes e ele não solucionou. Do tipo, se eu chegar aí e não encontrar esse projeto, eu vou dar 0. Eu, ok.
Talvez seja esse um dos contactos que eu tive quando vou fazer informática, e lá mesmo entra o XD, Adobe XD. Adobe XD entra porque estamos a aprender desenvolvimento web, HTML, CSS, JavaScript, não Python não, PHP, por aí vai. Eu tipo, ok, a parte de código não me interessa tanto. Ou pelo menos já aprendi o básico, porque acho que todo mundo consegue aprender CSS e HTML. Nesta cena aí, eu vejo que, pá, eu já tinha inclinação para design, ok? Tanto que naquelas aulas que eu falava, eu encontrei muita gente que usava Photoshop ali e eles faziam cartoons. Eu não sei porque eu nunca segui essa vertente. E até encontrei um ilustrador, não somente tipo de cartoons mesmo, mas ele fazia maning cenas. E é uma das pessoas que me acompanha, tipo, pá, vamos lá fazer as UIs. E começo a aprender mais sobre XT, porque nós, além de desenvolvimento web, tínhamos Java. No Java eu nem entrei nessa questão de UI, tipo, Java é uma dor de cabeça. Mas passamos para, como é que chama aquilo? C Sharp. Alguma linguagem em C, mas eu acredito que era C Sharp. E eu faço um projeto e o docente, quando vê, diz que ok, este é o melhor design que vimos até agora. E ele tirava fotos que era para ninguém copiar no ano seguinte. Ele tirou fotos e depois disse: será que funciona? Tipo, tá bonito, será que funciona? Eu fiz um sistema de cinema, mais ou menos similar àquele do Luz do Mundo. Existiam maninho problemas porque eu acabei fazendo sozinho devido a essa cena de faculdade, escolas. Epá, é uma cena maninho complicada. People não quer fazer nada e quer apanhar boleias. E eu acabei fazendo sozinho e faltavam N funcionalidades que provavelmente se eu tivesse uma mente ao meu lado auxiliar teria saído uma cena maninho top. Mas a UI estava lá, começo a ver que pá, a ideia que eu investir nesta área, né? Das. Eu investir nesta área eu nem sabia que aquilo exatamente era UI, ok? User Interface ou User Experience, por aí vai. Era like, pá, eu consigo criar o design dos sites sem mesmo trazer a parte do código. E nessa cena começou começou o quê? Começou a pisar mais neste lado e formou até um grupo com um pessoal aí que, na verdade, eram as pessoas que mais se destacavam uh, nas, nas, em algumas cadeiras, como o próprio desenvolvimento web. Já vinham das outras cadeiras, como programação, linguagem de programação, esquece são masas. Então, deixa-me juntar a eles. Yeah. Acho que vou fazer um skip aqui, porque quando eu acabo o curso, não, antes de acabar o curso, eu recebo o convite para trabalhar. Alguém vê os jobs que eu já fazia no Photoshop e dizia, vem lá trabalhar para mim, mas eu ainda estava a estudar. Eu disse, eu hei de vir mais tarde. E eu vou depois de não conseguir encontrar um estágio, porque eu estava tipo, eu vou seguir programação. Alguma coisa que não envolvesse redes, porque durante o curso eu tive N docentes a dizerem, pá, essa cena de redes é fácil. E atenção que eu nunca tive aulas de redes. Aquele docente ali no máximo entrou 2 vezes, o primeiro dia para exigir um trabalho e o segundo dia já não lembro para fazer o que, mas tipo, nunca deu aulas de redes. Então, eu tava tipo, vou seguir programação, daí que eu disse que eu não ia seguir design, ok? Era like alguma coisa na informática eu vou fazer e eu era bom a base de dados, análise de sistemas, falo em cadeiras, né? Porque o mundo real é outra coisa. E conseguir
pensar em, tipo, em questão de resolver problemas de programação, né? Eu conseguia sempre trazer soluções, então deixa lá eu testar aqui. Só que, pá, não, as portas não estavam a abrir-se nem para um estágio. Estavam a aparecer cenas de rede, é massa até. E quase decidi, então eu desisto dessa cena, vou lá ter com o Zeif, mamado Zeif da Puzzle Stickers, que ele abre as portas do tipo, epá, eu vi teus jobs e tu tens gestalt. Ele usa a palavra gestalt como estética. E eu like gestalt. E olha que ele disse gestalt várias vezes e eu não fazia sentido do que ele estava a falar. Não tinha nem um pouco de noção. Ok, eu devia trabalhar, mas ele diz, há aqui um problema. Tu trabalhas com raster, né? Raster. Qual é o outro nome para raster? Bitmaps. Tu trabalhas desta maneira e nós trabalhamos com vetores. Tu tens que aprender a usar o Illustrator. E olha que eu já tinha a noção do Illustrator ainda lá no, lá no instituto, porque um dos ilustradores que eu disse que eu conheço, ele usava o Illustrator e eu quando fazia um logotipo, por exemplo, eu dizia, epá, brada, tu de meter essa cena aí no Illustrator, criar vetores e me enviar, porque eu preciso enviar a cena aqui para cliente, eu não sei usar essa ferramenta. Olha, eu até assisti aquela cena, eu chegava em casa, eu dizia que, ei, não estou a conseguir já. Não estou a conseguir. Ei, by the way, vossas aulas de Illustrator estão gravadas, eu só preciso de voltar a ver yeah, e colocamos em ar. Então, ele diz que tens que saber Illustrator. Eu disse, ok, vamos fazer assim. Eu acho que aquilo foi mês de agosto, porque minhas aulas disseram, eu fiz intensivo. Eu fiz intensivo, informática intensiva, técnico informática intensiva, porque eu já tinha 12ª, então era um ano e meio, um ano e meio é considerável. Então eu termino faltando 6 meses na metade do ano, então faltava-me. Tinha aquele outro semestre que geralmente usam para irem, ok? Estagiar e depois andar a fazer esse relatório, sabe-se lá do que é que não seguia aquilo, tanto que nunca levei aquele certificado, no máximo levei uma declaração. E ele diz que lá, vamos ajudar, então acho que era agosto aquilo ali, e ele já vinha desde o início do ano, março ou fevereiro, a knock, 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 knock. Eu digo, ok, dê-me lá mais aqui, acho que foram 2 semanas, ou uma semana, não lembro. Vamos iniciar em setembro, ok? E vou para casa aprender o Illustrator. Eu tinha que chegar lá enquanto saí a cena e de facto aprendi, encontrei a pessoa certa na YouTube, tipo, ele me deu todos os passos de como começar, como dominar o Pen Tool, que acho que era a ferramenta essencial ou geralmente uma das mais usadas quando falamos de Illustrator. E aprendo a cena, vou para lá trabalhar, mas começo a ver que aqui o game é outro. Eu estou no mercado de trabalho e ainda às vezes tenho que fugir para o Photoshop. E tanto que eu te lembro que eu fiz um logotipo, até estou a lembrar agora, acho que é o primeiro logotipo que eu fiz lá, da Petro alguma coisa. Não tinha nem ficheiro hoje. Eu faço a cena, eu desenho a cena, porque eu sempre fui alguém que traz as ideias de zero. Eu disse, a ideia é esta aqui. E eu já tinha visto nos vídeos que eu aprendi do Illustrator que é possível trazer uma ideia do papel para o Illustrator. Eu, ok, a ideia é esta. Eu desenhei a ideia é esta. Meto lá no Illustrator, Pentool não está a andar, John. Pentool não está a andar. O Pentool do Photoshop e do Illustrator são coisas um pouco diferentes. E eu vi que essa Pentool não está a funcionar. E para quem usou versões antigas de Illustrator, até pode talvez ter tido alguma dificuldade, pelo menos na versão de 2015 e a versão de 2016, eles acabam tendo uma grande diferença, é um salto. E eu estou ali tipo, ok, essa cena não está a funcionar. E depois outra cena é tipo, estão a mostrar Corel Draw, qual é a ideia aqui? Eu tenho que usar essas duas ferramentas e só o Illustrator já está a ser um bicho de 7 cabeças, apesar de
existir uma certa afinidade dos adobes. Ok, vou lá, desenho a cena no Photoshop, depois ele dá-me umas dicas, não, tu fazes assim no Illustrator, depois passa-me a cena para o Illustrator, né? Que era para fazer. E fui obrigado mesmo a terminar a cena no Illustrator e depois ele deu os seus toques. Mas é a partir dali que eu vejo que, pá, Illustrator é o gajo, começamos a trabalhar. O designer que trabalhava atrás do computador já não existe. Esse designer tem que trabalhar a pensar na finalidade depois do computador, física. Acho que é ali quando nasce Zexo designer profissional, né? Que já não vive numa ilha, já não é o melhor, já não usa Photoshop, já não usa Photoshop para coisas que devem ser feitas no Illustrator. Então, nessa experiência trabalhei com mining cenas e o foco ali na verdade era eu chegar ao nível dele que, yeah, há céus. Então, tento ali replicar o estilo dele, tanto que eu não, tanto que eu consegui replicar o estilo dele, mas ainda sempre mantive o meu estilo minimalista. Começo a aprender mais sobre o que é realmente design e o que é possível fazer em Moçambique, porque eu via muitos vídeos na internet, na YouTube, e existia essa cena de, epá, eu estou a ver essa cena aqui, eu não sei se é na Europa ou se é na América, mas eu estou a ver uma bosta dizer que isso aí não se aplica em Moçambique. Like, how? Como é que você está a dizer que essa cena não aplica-se em Moçambique? Está a fazer total sentido o que ele está a dizer. Nesta cena eu até paro um pouco com essa coisa de olhar muito para o mundo ocidental. Ok, like, people está a fazer lá, mas parece que essa cena não se aplica cá e começo realmente a ver as dinâmicas locais, os processos e todas as cenas. Like, eu assisti uma cena de, esse é um exemplo, eu assisti um vídeo de um processo de logo, me disseram que levam 4 meses. Como é que nós estamos a fazer? Claro que eu já fazia os logotipos em pouco tempo, dos pedidos que eu tive antes. Mas é tipo, por que é que não estamos a seguir aquele processo uma vez que estamos numa empresa e não estou a falar de uma pessoa individual, como era antes? E começo a perceber que realmente os pedidos, o mundo europeu é outro e local também é outro e essas todas diferenças que existem, mas continuo lá durante alguns meses, a cena fecha porque ele estava a alugar e aquela pessoa que os donos dali parece que, epá, mês, preço sobe. Fecha, saio dali e vou para... recebo um convite para Sam Studio, Correto Mocegi. Acho que vocês também conhecem outro fotógrafo, porque quando eu conhecia ele, o Zeif, Puzzle Sticker, eles trabalhavam no mesmo escritório. Então ele liga para mim, like, ok, tipo, vocês fecharam lá. E agora eu abri num outro local, estás livre, podemos trabalhar. Epá, entro lá, começo a trabalhar, estaria a falar de 2019, isto, 2019, alguns por aí. Comecei a trabalhar como foto álbum designer, né? Eu fazia álbuns, pegar fotos, fazer colagem, né? Acho que é uma coisa simples e todo mundo consegue fazer aqui, ou pelo menos parece simples. Começo lá a fazer a cena e a fazer isto aqui eu começo a ter contactos com pessoas que vêm para lá e não querem só o álbum, ou tipo, epá, eu preciso de fazer essa cena, vocês fazem, like, epá, isso não está nos serviços da empresa, mas eu posso fazer. E aí eu posso dizer que conheci alguém que impactou mais em minha carreira, que é a Razina. Ela é líder de comunicação na Tecnip. E alguém que estava comigo sempre ali, porque ela era adjunta dos recursos humanos na OLAM, né? E eu comecei a entender exatamente como é que diretrizes de uma marca funcionam. Como é que... porque eu não posso usar uma cor diferente para esta marca?
Alguém queria falar? Hum, Começo a ter contatos com esse tipo de pessoas que trabalham em empresas grandes e sérias e devemos seguir uma linhagem. What? Essa marca tem uma fonte. Uau, deixa lá ver quanto é que essa fonte custa. Like, como é que vocês têm fontes de 30 mil meticais e por aí vai? Por que é que usam uma única cor? E um dos desafios que eu tive até na OLAM é que eu não tinha acesso às diretrizes da marca porque existia uma para os para os para as pessoas internas e as diretrizes estavam naquela aplicação. Elas não estavam. Epa, eu não percebi. E eles precisavam certo, sempre de o quê? De alguns. De alguns. Eles precisavam de. Eles têm uma sede em Singapura e precisavam de permissões, às vezes que vinham de lá, ou as coisas quando tinham que ter uma direção de lá para cá e por aí vai. E começo a crescer com essas pessoas, porque não é só. Não começo só a trabalhar com o departamento de relações públicas, aparece o departamento de comunicação, departamento de marketing e sabe-se lá outros departamentos que existiam naquela empresa e começo a ver que existem aqui uma empresa, existem seus departamentos têm seus jobs e no máximo só tenho uma linhagem e às vezes eles entram em conflitos e por que eu fiz uma cena e o departamento de marketing negou? Por que eu fiz uma cena e depois, como eu disse, a pessoa que trabalhava comigo era interna, mas depois existia a diretora externa, né? De relações públicas. Por que ela aceitou e depois lá negaram? E ela era uma pessoa, a Razina é uma pessoa que eu digo que ela devia ser diretora criativa. Nós testávamos várias coisas e era aberta as opções. Ok, nós provavelmente queremos este resultado, mas também podemos testar este resultado. Mas temos alguém lá em cima que vai dizer sim ou não. E começo lá a aprender que a pessoa disse sim por causa disso, disse não por causa disto. Começo a ter. O campo de visão começa a expandir. Que olha, além de ser um designer de computador, dentro do computador existem N coisas que tu podes saber, tu deves fazer e tu tens que estar ciente quando vais trabalhar com as marcas e aparecem aqui outras marcas como a Moss Grow e N marcas. E começo a ter restrições, e começo a voltar um pouco no tempo, tipo, afinal eu faço um efeito com uma marca ou com um logotipo, hábitos do Photoshop, e depois estão-me a mandar tirar. E depois estou a trabalhar com duas marcas que têm cores. Epa, uma está a trabalhar com creme, outra tem verde. Estão-me a dizer, você não pode alterar as cores dessa marca. Como é que eu vou criar isto aqui usando uma outra cor? Ok? As cenas começam a fazer sentido que, olha, na verdade, aquilo que eu dizia que era simples e eu posso fazer só porque olhei um trabalho do Amido ou do Abel, na verdade não é assim. Porque existem balizas e eu tenho que ser criativo dentro dessas balizas. E são esses desafios que realmente te fazem um designer melhor amanhã. Tu tens balizas e tu conseguires marcar o golo ali, tipo, todo mundo fica ok, fizeste bem, bom job. Eu wow. Eu era tão ingênuo em pensar que eu podia fazer aquela cena só porque eu disse que é simples, só porque eu tenho as técnicas, aquela cena que diz você sabe fazer porque você sabe mexer em ferramentas dentro do Illustrator, do Photoshop, mas na verdade existe um conceito por detrás daquilo ali e não que eu não tenha tido esse conceito ainda na Puzzle Stickers com o Zeif, porque ele é alguém que na verdade estuda, mas também vem da rua, no sentido de aprendeu no local de trabalho, ainda foi estudar, mas eu tipo, epá, se existe alguém que ignora regras, e ele é tipo, totalmente eu sei, então vou se quebrar muito as regras, tanto que eu até estou a ver que saltei algo aqui. O logotipo da CityLink, por exemplo, é um dos logotipos que nós discutimos tanto, e não tínhamos tempo de discussão, porque o logotipo vem, o cliente vem, na verdade, eu estava tipo, vocês trabalham com fotografia? Como eu disse, eu trabalhava num escritório em que estava lá o Kurat.
que trabalha com fotografia. Então, e ele diz, nós precisamos de um designer, like, nós somos designers. E like, epá, eu tenho carros a virem da China e um designer meteu a água. Yeah, é um designer não confiado. Ele meteu água e os carros estavam tipo, como é fazer? O prazo já tinha passado e nós fizemos o logotipo em um dia e eu começo com o logotipo de zero mais uma vez. Começamos tipo lá para as 8, 9, terminamos lá para as 18, 19. Eu começo e depois ele finaliza e ele quebra, ele pega, se forem a ver, eu depois mando lá as letras, ele estica as letras um pouco para cima, depois ele faz um corte com os elementos que eu já estava lá, que eu já tinha lá, eu tipo, estás a esticar essa cena porque like, eu tô tipo, vamos seguir as regras de design, no máximo tu vais mexer tracking e leaning até um certo ponto, não vais pegar as letras e fazer um stretch, e que é o que estás a fazer aqui, eu like, ok, é possível fazer essa cena, mas eu like, tá visualmente aceitável. Eu, ok, entendo. E começo também a entender qual é a ideia de tu perceberes todas as regras até o ponto de tu quebrares. E percebo também aquilo que eu sempre dizia: Gestalt. Gestalt é estética. Como as pessoas percebem a cena e pelo menos é aceitável ser visualmente bonito ou legível, né? Então, that's it. Voltando ali à cena do Kurat, na Same Studio, trabalho como álbum designer durante 1 ano e meio e conheci, além de ser pessoas das empresas, também conheci pessoas que estiveram naquela área, me deram dicas. Não, fazes isso, fazes aquilo, fazes assim. Eu próprio cresci lá como alguém que não tinha alguém para lhe ensinar, ok? Uh, alguém que não tinha alguém para lhe ensinar e precisa de crescer todos os dias sozinho. Talvez esse tenha sido o meu desafio lá. E domino a área, eu digo, pá, time to go. Time to go, porque quando eu entro no design, eu já tinha a ideia de eu não posso gastar anos na mesma área. Ok? Alguém que já fez cartazes. Depois entrei aqui e trabalhei com stickers. Entrei aqui e trabalhei como chama, com os álbuns digitais que eu fazia depois imprimia-se. Então a ideia é eu sair daqui para uma outra área. Até tentei ir a algumas agências por aí, like, epá, se não estão precisando de alguém, whatever. Epá, uma delas que eu quis, não encontrei a pessoa responsável durante uma semana e eu fiquei chateado porque eu já sabia o carro da pessoa, essa cena toda, e eu fiquei like, eu vim aqui durante uma semana e não te encontrei, like, quais são as chances disso aqui acontecer? E às vezes até ficava à espera. Ok, saiu de lá como alguém que diz que eu já aprendi tudo nesta área, não porque eu tivesse aprendido tudo, mas porque já não tinha como crescer dentro daquele ambiente, porque as outras tentativas não, que eu queria fazer, o nosso processo de trabalho não permitia, ok? Então saio de lá, volto de novo a fazer stickers, porque eu acho que eu fiquei sem computador na época. Por algum motivo ele simplesmente decidiu me abandonar, então voltou a fazer stickers porque eu frequentava muito lá porque tinham sempre o computador free, né? Volto, ele acaba me convidando, tipo, volta lá e quando eu volto é like, ok, eu estou muito massa no sentido de aquela pessoa que tu encontraste e disseste, ok, tu estavas a gatinhar e eu te coloquei a andar, já está a correr. Eu já não estou a gatinhar, já não estou a dar aqueles primeiros passos bambos, né? Eu já sei correr e ele, ok, nice. O meu primeiro salário era 7 mil ou 7.500. E volto para lá, eu disse 16 mil. Que era o mesmo salário que eu estava a receber antes como chama? Lá onde eu fazia os álbuns. E ele não nega, eu fico like, ok, isso é satisfatório no sentido de cresci e ao mesmo tempo quando já faço os trabalhos existem menos
existem menos alterações. Por quê? Porque antes eu fazia os trabalhos no início e ele fazia as alterações, porque tipo, epá, isto aqui não pode ir assim, então é necessário nós sentarmos aqui e fazermos. Mas agora, tipo, tu consegues imitar o meu estilo, mas existem segredos que tu não sabes sobre o meu estilo e começa a revelar esses segredos para mim no sentido de eu preciso de sair desta cadeira e tu precisas de ocupar esta cadeira. Os clientes querem trabalhar comigo, mas tu consegues. Ele dizia que eu era um dos únicos que conseguia imitar o estilo dele. Em Maputo, pouca gente imitava o estilo dele quando se trata de stickers, tanto que alguns moçambicanos, para quem talvez estivesse nessa área de corridas, motas, eles iam para a África do Sul e depois na África do Sul diziam devolve lá esse trabalho para Moçambique. Existe alguém que tem um estilo, esse estilo que tu queres, porque ele tem um estilo único. Devolve lá para Moçambique. A pessoa que fez, manda ele fazer isto, depois vem imprimir aqui na África do Sul. E eu consegui imitar o estilo dele, mas talvez por estar próximo dele e por entender todo o processo desde o início até o fim, tanto que eu via algumas empresas como a Moss Stickers e outras a tentar imitar e eu ficava tipo, o problema é que vocês não sabem qual é o processo, também não sabem que existe um designer aqui extra, ou dois designers, porque ele é uma pessoa que dizia, pá, hoje estás neste nível, mas amanhã estás no outro nível e sempre que não tivermos nada, podes até ir fazer os teus jobs para aprender mais e isso vai nos ajudar aqui dentro, né? E eu era designer, tinha um técnico de produção, tinha uma pessoa de acabamentos, que a pessoa geralmente cola, essa coisa toda. Mas essas três pessoas sabem tudo do job. Eu era obrigado a saber colar. Acho que é uma coisa que eu não disse. Quando eu trabalho em 2018, entro em 2018, né? Eu voltava às vezes para casa às 2 da madrugada. Tipo, voltava às 17, 18 e depois voltava a sair, que era porque tempo de colar. Há jobs que tipo, os carros só ficavam disponíveis de noite, tanto em 2018 como em 2021 que eu volto para lá porque machibomos às vezes só voltam 22, 23. E eu falo, like, eu preciso de aprender a colar. Se eu posso ficar em casa porque não existe obrigação nenhuma de eu ir para lá. Mas como é que eu vou aprender a colar? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou me finalizar como o designer que trabalha tanto atrás do computador e depois do computador? Então, eu às vezes voltava de madrugada por causa desse tipo de questões, like, jobs urgentes às vezes, mas também esse tipo de jobs em que os caras só chegam no final do dia e aquele trabalho de colar é tão cansativo, tipo, tão cansativo, mas me deu uma maior visão de que você quando faz isto tem joins, cortes e essa cena toda e yeah, dá para evoluir assim quando tu tens uma noção de como é que se trabalha atrás do computador e como é que se trabalha depois do computador, o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer, dependendo dos tipos de superfície e esses tipos de material também. Eu costumo dizer que muitos designers têm um problema de fazer mockups, depois eu digo, isto aqui não se faz, isto aqui em Maputo não fazemos de preferência, nem que não se faz, em Maputo não se faz, você está a criar um grande problema para uma outra pessoa que ia chegar lá, de olhar aquilo e dizer, bah, desculpa, isso não se faz, mas como designer não tens noção de como é que trabalhar atrás como é trabalhar depois do computador, e só trabalhas atrás, então para ti é válido e é bonito. E acho que isso me separou de muitos designers, né? No sentido de conhecimento. Saio dali, depois vou para onde? Depois de sair dali, fui para onde? Saio da pausa stickers, like, em 2021. Tipo, pá, time to go. Eu quero voltar a estudar. Então, eu quando entro a estudar, entro num laylow mode. Epá, estou fora do radar e meu foco, na verdade, é estudar. Durante o tempo que eu estudei, voltei mais uma vez para lá para Sam Studio e não trabalhei durante muito tempo. Na verdade, o que acontecia é que os projetos não estavam a andar tão bem. Eu, quando saí, deixei algumas diretrizes de como fazer as coisas, essa cena toda. Em algum momento perdeu-se. Não perdeu-se tipo as diretrizes, mas não estavam a seguir a cena e a cena não estava a andar tão bem. Então, voltei lá durante alguns meses para colocar o processo de volta na linha, like, como é que vocês estão a levar mais tempo,
como é que tem mais processos agora, como é que vocês são mais pessoas e estava uma bagunça aquilo ali e eu não dava a entender porque antes trabalhávamos duas pessoas, que era eu, o designer, e o craftman, que era o dos acabamentos, ou que juntava, ou depois de imprimir, cortava e juntava toda a cena, né? Até ser um pouco físico, nice. E hoje em dia vocês são aqui dois craftmans, dois designers, mais uma outra pessoa para vos auxiliar com clientes. E não está nice. E ainda o boss e não está nice, porque eu fazia esse job praticamente sozinho. E ainda conseguia às vezes ajudar o craftman, né? Porque há jobs que essas pessoas que trabalham em empresas, claro que têm prazos assim, mas outras pessoas eram tipo, ei, eu sou diretor, vamos ligar antes de eu chegar no job, tá a exigir que eu chegasse no job cedo. E claro que eu não gostava disso e às vezes eu deixava maninho claro, tipo, eu não entro nessa hora. Ou se você quiser que eu entre nessa hora, tens que avisar com antecedência, like, eu não tenho porque chegar numa hora que não é minha e por aí vai. Nós entrávamos às 9, às vezes apareciam às 7 ou 8 horas. Então eu volto para lá e. Não vou mentir, já estava mais ainda. Aquela era a minha área, como eu disse, já tinha dominado tudo. E consigo até encurtar o tempo. Ok? Encurto o tempo, pergunto àquele gajo que eu trabalhava com ele qual é a ideia que. Eu percebi que ele estava a sabotar um pouco, ele estava insatisfeito com algumas questões. E eu percebia que existem processos que eu quando estava aqui não existiam esses processos. Por que esses processos foram criados? Eu percebi que ele simplesmente deixou a cena acontecer e ficou assim. E trabalhei durante esse time enquanto estava, meio período enquanto estava a estudar, e durante os estudos aprendo Gestalt. Like, Gestalt a nível de psicologia, não de design. Like, ok, Gestalt é percepção, é a quantidade de informação que as pessoas têm e essa informação pode ajudar na finalidade dos jobs. Começo a perceber exatamente os princípios de Gestalt e como é que podem ser usados no dia a dia. Também aprendo sobre funcionalismo e estruturalismo, que não exatamente coloca-se assim em design, mas quando falamos de uma como é que chama? De uma teoria que vai contra o design, contra o Gestalt, que Gestalt é a soma das suas partes, não é maior que o seu todo, e depois o estruturalismo diz que o seu todo é maior que as suas partes, então uma contradiz a outra, e eu começo a ver que, ok, parece que eu tenho aqui mais uma bagagem para anexar àquela cena que eu já faço, ok? Trabalhei lá alguns meses, e, já com noção desses conceitos também, acabei saindo porque a trabalhar no meio período colocam algumas coisas que não estavam a andar bem em mim, né? Uma das colegas lá, eu vim aqui para melhorar as coisas, mas os resultados estavam bem claros. Reduzi o tempo de 5 horas para 2 horas. Não reduzi mais porque, enfim, não queria criar mais problemas. Reduzi a quantidade de trabalhos que circulavam entre pessoas. Existiam processos que voltavam. Eu tipo, vocês aqui devem estar a brincar comigo porque esses processos aqui não precisam de ir e voltar. Esses processos começa de lá, vem para aqui, depois termina, create actions para alguns tipos de processo no Illustrator, porque eu já sabia tão bem como aquilo funcionava que conseguia automatizar a cena. Diminuir as quebras em 99%, porque eu já sabia todo o processo, então já não existiam quebras e eu nem tinha quebras nos tempos. Por aí foi, mas algumas cenas deles acabaram colocando por cima de mim porque o boss não estava tanto atento naquele time. A cena caiu e eu disse deixa lá bazar, meu foco é estudar, né? Recebi um convite para agência Impacto de social media, né? Marketing, social media, vou para lá mais uma vez. E já lá eu entro já com tempo, tipo, eu vou trabalhar convosco 3 meses.
Like, vamos lá, eu quero testar as águas, se realmente dão, e fico lá 6 meses. Testei, vi que, epá, a ideia de eu entrar num lugar e eu ser a pessoa que tem que puxar por mim, eu não gosto. Não gosto porque provavelmente eu vou levar muito tempo a tentar puxar por mim. Vejo que não estou a aprender tanta coisa ali. Epá, saí também era um job que também aceitava trabalhar meio período, mas outras complicações foram mudança de escritório, essa cena toda já não estava a ser flexível para mim porque a ida para casa era muito estressante. Estava fora da minha rota. Saio. E foi um dos últimos sítios que eu trabalhei até encontrar o Abel. E hoje estou na 1991. O último é dos primeiros, né? Não, 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 não. Essa é a visão. E here I am. Para eu entrar na 1991 foram precisos de skills que eu cultivei durante todos esses anos. E acho que um pouco de estética e talvez o meu estilo não foge muito do Abel, embora diria que eu ainda não lhe entendo por completo, porque como eu dizia, quando eu vou estudar psicologia eu aprendo que existe o funcionalismo, o estruturalismo, o gestalt, e eu penso que ele está muito no gestalt, embora tenha sido suas ramificações, eu começo a ver que ele faz uma roda ali e eu começo a descobrir mais essa parte dos designers. Uh, and that's it. Acho que podemos fechar essa chamada. Não sei se ficou aqui alguma coisa, saltei muita coisa de fato. Mas acho que o essencial ficou de como comecei e como cheguei aqui, quais foram as ferramentas, quais foram os desafios e toda essa cena. Então, fazendo um recap, talvez, os meus primeiros desafios inicialmente foram pessoas que podiam me guiar e internet. Esses foram os meus primeiros desafios. Depois disso, de encontrar as pessoas que me guiarem e ter um pouco mais de acesso de internet, estou a dizer que talvez não tenha citado, quando a Movitel provavelmente entra aqui, a internet, eu começo a ter um pouco mais de acesso à internet diferente daquelas por causa do modem, diferente daquelas, como chama? Internets que pagávamos mensalmente. E eu sabia que tinha o quê? Um limite que eu não posso exceder, porque existem pessoas aqui em casa que usam a internet para trabalho e não eu que estou a usar para as minhas brincadeiras. Começo também a ter um pouco mais de acesso aos tutoriais e essas coisas todas que talvez tenham melhorado um pouco mais a minha performance nessa área. Depois disto foi a noção dos pressários, like, como é que tu entras e quanto é que tu cobras e se realmente é isto aqui ou vales mais e quanto é que custam os jobs e se realmente é isto aqui ou vale mais. Outros desafios, a questão de formalidades e informalidades, como é que funcionam os contratos, como é que não funcionam. Por exemplo, eu falei dos barqueiros que depois pagaram metade do valor, outra metade não foi. E eu acabo descobrindo no futuro que, aquele logo está sendo usado. Eu acabo, eles são como é que chama? Empreiteira, uma coisa assim. Barqueiros de construção. No começo eu vejo eles uma vez ali na Jusnier, era like, what? Mais outros desafios. Foi falta de noção das coisas, ou falta de informação, ou falta das coisas certas neste mundo, né? E que fui preenchendo com essas pessoas que eu disse que encontrei da Geni Empresas, eu criando novos serviços numa empresa que não fazia aqueles serviços, mas porque eu podia abraçar esses jobs, eu abracei e comecei a fazer trabalhos além daqueles que eram feitos. E essas pessoas deram-me muito conhecimento porque eram pessoas que estão a vir de áreas próximas ou que todos os dias estão no design, como a comunicação, como as relações públicas, como o marketing e por aí vai. Mais o que? E a questão de, considerarem-te mal é uma coisa, você ser mal é outra coisa. Mas isto também é um universo em que tu estás.
E chegar ali tu percebes que eu, na verdade, preciso de crescer e não estou a crescer porque a referência aqui, na verdade, sou eu. E com os outros pessoais eu talvez vou aprender um pouco de copyright e talvez fotografia, mas não até certo nível. Talvez tenham sido esses desafios e atualmente Sexo Designer está a tentar ser estrategista de marca no sentido de numa das consultas que eu tive ano passado com a psicóloga, eu descobri que eu não sou criativo, eu sou analítico. Ou tenho imagem de lançar analítica e criativa e eu vi que, ok, existe uma coisa que se faz antes do design que é uma estratégia. Ou criar-se um conceito e tens que identificar N coisas aqui e começa a explorar mais e estou neste trajeto de aprender o que acontece antes do design. Como é que se deve estar essa estrutura, tentando aprender, ser mais versátil, né? É aquilo que eu dizia no início, ser designer como uma pessoa empática que entende o problema e soluciona antes de ser o designer gráfico, antes de ser o motion designer, antes de ser o UI designer. Então, essas componentes são bônus. A primeira componente é tu conseguir solucionar o problema, ainda que seja a nível teórico. So, that's it. Ivadex, thank you. Uma hora de conversa muito bem preenchidas. Bom, talvez vou assumir que não estás a ver as mensagens. O Wide está a perguntar se é possível ter um workshop, alguma instrução sobre mindset para designers, porque já há muita informação sobre como usar ferramentas. É uma coisa que consegues fazer, qual é a tua contribuição sobre isso? Acredito que eu posso trabalhar nisso e depois trazer. Sorry, eu não estava a ver as mensagens. Mas ok, deixa lá ver aqui. As mensagens estão aqui no. Ok. Google Meets mesmo. Ok, deixa lá ver. Será que está a falar? Cobravas 4 mil por job. E não cheguei a cobrar 4 mil naquela época, mas cobri até 2.500 porque eles faziam N cartazes. Então, essas escolas privadas, como a Portuguesa e a Sanana School, que eu posso dizer que são as empresas, as escolas com mais o qual trabalhei, né? Elas têm N eventos anuais, principalmente a portuguesa tem eventos fixos, todos os anos tem gala jovem, todos os anos tem Halloween, todos os anos tem baile de finalistas, todos os anos tem, sabe-se lá o que, acho que o Abel trabalhou na Americana, tem a Mayfair, por exemplo, e acho que acontece todos os anos, então, por hoje saber que existem talvez 7, 10 trabalhos, ajustamos esse preço e ficamos por aí. E eu, na verdade, acho que pode-se cobrar muito mais por um cartaz, principalmente com certa de eventos, 10, 15, 20 mil, 25, 30 mil. É a imagem que compõe todo aquele evento, desde as... Claro que eu trabalhava eles faziam, tinha lá a Brittle, devido a essa, a filha de uma das pessoas, e era tudo personalizado, mas temos que contar que tens o ticket, tens o cartaz, tens os ticket VIP, se vais contar projeto, peça por peça, tens os outdoors, tens os linears, os crachás e por aí vai. Antes de continuar, Zex, para quem tiver alguma dúvida, vou preferir que façam em voz, tipo, participar mesmo e falar alguma coisa, perguntar, comentar, adicionar, ao invés de escrever. Podes continuar, Zex. Tenho pouca experiência com borlas. Talvez eu consegui passar a notar mais as borlas. Eu sou aquele que dispensa muita cena. Eu dispenso muita cena porque eu consigo ver o barulho de longe. Tipo, ei, esta cena aqui não dá. Então, talvez essa seja a minha pouca experiência com borlas. Sim, Ornella, eu estou há 10 anos, 5 profissionais, 5 na minha ilha. Ok, não percebi, mas.
Epá, mindset é uma cena. É uma cena. Eu diria que alguns têm um mindset e é possível transmitir. É possível transmitir seguindo alguns passos. É possível cultivar. Na verdade, nós todos somos capazes de fazer a mesma coisa. Eu não sou especial, o Abel não é especial, o Wide não é especial, a Fuki não é especial, o João não é especial. Nós todos temos a mesma capacidade, mas por estarmos a viver num mundo em que diz que nada, aquele é que faz essa cena, ou por algumas pessoas terem levado mais anos numa certa área, acabando de ser especialistas, parece que só aquele ali que é mais é o único capaz de fazer isto. Uma das coisas que me vem leva a fazer psicologia é esta componente de algumas pessoas serem capazes de fazer outras coisas que as outras não são. Okay? O aprimoramento humano. E como é que realmente os outros podem ter esse aprimoramento humano, sendo que já existem aqui algumas aptidões inatas, mas como é que podemos adquiri-las? Ok? Então, é possível. Estou com 26, Joaquim. Comecei ainda cedo, como eu disse, eu não sabia, não tinha noção das coisas. 10 anos, este ano é o 11º, mas ok, é o 11º. Então começo no meu mundo e sem noção das coisas. Claro que o mundo digital já estava aqui a vir, mas as limitações eram muito mais minhas. Não é fácil dominar mindset na YouTube, mas é como eu disse, eu vou tentar preparar aqui algumas cenas, vou tentar passar isto aqui, talvez um workshop não seja suficiente, 2 ou 3 podemos temos um primeiro objetivo e vemos como é que as pessoas conseguem andar, e depois sai desse objetivo para um outro e finalizamos toda a cena de modo a sabermos que, ok, quem estava aqui a tentar chegar nesse mindset conseguiu atravessar de um lado do rio para o outro. Eu sou jovem, eu sou maninga, tinha essa cara de mais novo. Eu lembro que alguém uma vez, acho que ele fazia 18 ou 20, sabe-se lá, viu o meu bem e disse: eu não acredito na idade que tu estás a dizer, mas é uma cena de família. Boa genética. Parem ter inveja vocês. É boa genética. Maria, quer dizer alguma coisa? Fica à vontade. Sim, sim, bom dia. Bom dia a todos. Zacarias, bom dia. Bom dia. Gostaria primeiro dizer que gostei desse momento, né? E gostaria de fazer uma pergunta. Queria entender um pouco melhor de que maneira a psicologia pode ter ajudado vamos lá, para esse mundo de design, porque mencionou sobre a gestalt, funcionalismo, estruturalismo, e isso está extremamente ligado à psicologia. Pode também estar ligado a outras áreas, mas está muito ligado à psicologia. São teorias muito frequentes dentro da psicologia. Então, gostaria de saber de que forma a psicologia pode ter ajudado, se é que ajudou, de que maneira pode ter ajudado para esse mundo do design. Porque para quem olha de primeira vista, principalmente se já fez alguma coisa relacionada à psicologia, vai sempre remeter à psicologia somente. Então, gostaria de perceber melhor como é que isso pode ter ajudado. Ok. Para quem não sabe, a Maria era minha colega de turma, Masa das Masas, na psicologia, ok? A psicologia me ajudou a enxergar coisas que na verdade não é possível ver quando tu estudas, por exemplo, Gestalt em Design. Então, quando tu estudas Gestalt em Design, tu estudas formas e limitas-te muito nas formas. Mas com a psicologia, tu vais estudar Gestalt e tu vais perceber que não. Esta percepção que as pessoas têm não é só uma percepção de olhou aquela imagem, viu 2 caras ou viu uma taça. Que geralmente são os testes que podem ser feitos às vezes. O que a pessoa viu primeiro, né? Mas é uma questão de percepção. Percepção é as cores, não seria simples limitar-me também na Gestalt. Nós, por exemplo, tivemos antropologia cultural,
E eu percebo que o amarelo significa riqueza, mas o amarelo em Maputo e o amarelo no norte tem padrões diferentes. Ahm, Têm significados diferentes e usam para coisas diferentes, ok? Então, este talvez seja um dos primeiros passos, a bagagem que este público-alvo tem, porque uma das coisas que acontece no design, né, é o público-alvo. Tu desenhas algo para o público, a finalidade é um público-alvo. E eu não tinha totalmente noção de que esse público-alvo sempre será diferente e sempre tem suas características únicas. Claro que pega-se N pessoas com N personalidades e coloca-se todas dentro de uma esfera, mas temos que ter aqui esta noção. Então, atualmente, eu consigo fazer algo e dizer que, ok, este logotipo tem esse espaçamento e isto aqui, mas qual é a ideia aqui? Será que realmente todo mundo que vê o logotipo da Apple, a maçã, vai conseguir entender no sentido de reconhecimento, não no sentido de saber que aquilo simplesmente é Apple? Vai conseguir entender e esse cinza ou essa cor branca e preta realmente tem esse significado para todos que vão que vão consumir a marca ou de alguma forma vão cruzar com a marca e as outras figuras, como é que nós entendemos ou como é que todos entendem os intercâmbios entre os países, como é que cria-se algo para uma marca de Maputo, mas essa marca também tem ligações, conexões com a África do Sul. E o que essas cores significam, o que essa figura significa e como é que esse público percebe as coisas e como é que eu consigo fazer este casamento. Então, é através dessa dança entre funcionalismo, gestalt e estruturalismo que eu consegui realmente melhorar muita coisa que eu não tinha noção antes e a user experience e mesmo a questão dos tons, o tom por si só. Claro que eu já sabia que existem tons corretos de cores, um tom um tom verde escuro pode até ser mais maduro, mas um tom um pouco mais claro é muito mais juvenil. Mas como é que eu faço esse casamento para uma marca que tem um público-alvo de 25 até 60? Estás a ver? Então, eu acho que isto me trouxe, abriu novas portas para essa cena. Dex tem, bom, estás num lugar com muito, mas tens mais perguntas aí no texto. Não percebi? Dizia que há mais perguntas via texto no chat. Ok. Razina, hi. Onde que eu me vejo daqui a 5 anos? Ok, daqui a 5 anos eu me vejo enquanto ultrapassei o Abel. ele é a minha muralha atualmente. Brincadeiras. Mas daqui a 5 anos eu me vejo como alguém que conseguiu alcançar a maior parte dos meus objetivos. Então a ideia no design era passar de uma área diferente de um em um ano para poder cobrir, conseguir maior bagagem possível e cobrir maior áreas possíveis para um objetivo que é ser mentor. A psicologia também vem como auxiliar esta parte. Então, daqui a 5 anos eu me vejo como um mentor, já terei 30 lá. E seria o Masa dos Masas, o confiado dos confiados.
Yeah, ainda mais algumas, não? Tens mais duas perguntas. Pergunta do Célio e do Manavete. Também em texto. Ok, let me read. Com base na evolução que tiveste. Tenho aqui o Célio. O Célio é uma das pessoas que está a vir comigo também, desde o time que eu estou a iniciar. Então, com base no início da carreira, como é que eu defino atualmente o valor que cobro? Existe uma coisa que aconteceu, é que eu recebi experiência de muita gente e estava tipo, tu precisa de cobrar mais. E por mais que eu veja as coisas desta maneira, eu tenho noção daquilo que eu quero. É trabalhar com pequenas e médias empresas e não big brands. Claro que já tive alguns contatos com essa cena e sei que é possível, se eu me dedicar mais, posso chegar lá e ficar numa zona de elite, assim diria, mas por eu porque eu quero trabalhar com essas pessoas, eu acabei definindo um estilo de vida e a princípio dos critérios que eu uso para definir o valor que eu cobro são os recursos. Todos os recursos que eu vou usar devem um logotipo deve fechar esses recursos, ok? O custo de produção e depois também deve ter um certo lucro. Existe sim o valor percebido, tá lá o feedback, tá lá o tempo de entrega, tá lá o follow-up, e eu defino isto. Então, eu tenho uma lista, talvez um dia eu possa partilhar, ou atualmente nos confiados deve ter alguma coisa de valores. Eu só não entrei lá porque a semana não foi assim uma das melhores. E eu talvez partilhe como é que eu faço como é que eu defino este valor, né? Incluindo o valor percebido, o teu lifestyle, o custo de produção, e consigo fazer o preço dos logotipos. Claro que ainda existem certas inconsistências da minha parte, como yeah, speak. Claro que existem algumas inconsistências da minha parte no sentido de aparecer o cliente X e tem valor X ou tipo tem capacidade de pagar e tem cliente que não tem capacidade de pagar. Como eu disse, trabalhar com algumas pequenas empresas já é um pouco hard, mas nos logotipos é uma das coisas que eu menos cedo, tipo, like, yeah, se tu tens menos que 10 mil, epá, basta lá. Ou eu prefiro arranjar alguém e estar aqui a acompanhar este processo todo, ok? Porque embora sejam pequenas empresas, tem empresas que ainda podem pagar, mas este é o meu start, mínimo level of engagement. Então, criar esse mínimo engajamento, como se chama? Como é que eu diria isto aqui? Este pré-requisito é maninho bom para tu saberes como é que vais. Não foi ajustado com base na minha experiência, porque eu acho que todos os dias tu vais evoluindo e essa evolução provavelmente vai criar, vai dizer, pá, aumenta lá o preço, ok? Podes falar. Yeah, two more questions, if I may. Nel, né? Como é que tu geres as expectativas dos teus clientes e asseguras que o resultado final reflete a tua visão criativa e as necessidades deles? E também se existe alguma causa ou mensagem que tu gostarias de explorar mais nos teus projetos. That's it. Ok. Yeah. Eu acho que uma das coisas é entender qual é a cena. O que é isso que estamos a fazer? É aquela conversa, é a primeira conversa que tu vais ter com os clientes, né? Acho que é através daí que eu consigo dizer, pá, esse job
está a iniciar e eu vou entregar o resultado. Estou a falar do resultado da própria pessoa que está a contratar e não exatamente de quem irá vir isto aqui. Claro que eu sempre tenho noção da finalidade, mas é a conversa que me faz realmente dizer onde é que eu posso chegar e será que eu realmente posso entregar acima daquilo que foi requisitado pelo cliente e exceder as expectativas. Disseste algo no fim, esqueci. Podes repetir? Eu perguntei se existe. Se alguém lembra do que o Sérgio perguntou, acho que ele estava a ter com algum problema de conexão. Parece que o Célio acabou saindo da chamada, Sorry, aqui sorry, voltou sem agora. querer. Esse Célio continua. Eu perguntava se existe alguma causa ou mensagem que tu gostarias de passar mais nos seus projetos. Uma mensagem. Não, atualmente não tenho uma mensagem para passar, mas quanto aos logotipos, eu gostaria de fazer logotipos mais dinâmicos. É para aí onde estamos a ir, ok? Identidade visual por completo, né? Porque nós estamos a ver um mundo um pouco estático, de referências de empresas clássicas e que elas não podem mudar do dia para a noite, mas eu gostaria de mostrar que as cenas podem ser mais dinâmicas, daí que também falo das pequenas empresas. Eu sinto uma limitação das grandes empresas em fazer aqui em conseguir entrar em alguns ritmos, ok? Então é mais ser dinâmico. Nós temos aqui empresas, nós podemos seguir uma certa dinâmica durante períodos um pouco mais curtos, né? Então, uma empresa maior pode fazer uma cena de um ano, eu posso ser com uma empresa menor, eu posso fazer 3 meses mudar, 3 meses mudar. Não vamos mudar lá o propósito já está lá, ou a causa está lá, mas é mais a questão dinâmica. Estamos? Satisfeito? Apesar que tens mais perguntas nas mensagens lá. Ok, Ainda tem percebi que teve muitos recursos, mas qual é o seu maior dot atualmente? Eu acho que eu não tenho um dot. É um pouco. Eu não sei dizer que eu tenho um dot, porque eu sempre disse que nós podemos fazer tudo e eu sou a pessoa que faz tudo. Eu sou a pessoa que você amanhã vai dizer, pá, vamos fazer motion design. Eu não sei nada de motion. Mas daqui a 6 meses eu vou te mostrar que, ok, parece que este é um ano, ok? Então não tenho um dot porque eu sempre me pus a fazer tudo e eu acho que todos devíamos pautar por este caminho. Like, epá, vai lá trabalhar um pouco com impressão, vai lá trabalhar um pouco com vídeo, vai lá para trabalhar um pouco com comunicação. E não me vejo aqui com um dot único, ou uma cena única, uma inclinação. Eu posso fazer tudo. Tens a pergunta. Não, fala. Quando vai tu respondeste agora. Tens qual é a dica para quem está a começar? Dicas para quem está a começar: conhecimento. Busquem conhecimento. Tipo, quando tu inicias, muitas vezes não existiam muitas referências, por mais que as pessoas estivessem ali, eu sentia que as pessoas diziam, epá, aprende lá sozinho, dá lá os seus passos e vais aprender sozinho, amanhã vamos falar, porque eu já sei que tu aprendeste, então, conhecimento, entre lá na internet e investiguem. Final de semana, hoje é sábado, amanhã é domingo, eu quero saber o que é design, quero saber quais são as suas saídas de design, se design é pensar numa solução, essa solução faz o quê? Existe uma solução de som, existe uma solução de áudio, existe uma solução de escrita, existe uma solução de imagens sequenciadas, existe
N soluções, ok? Procura o que é design, procura as suas saídas, procura alguém experiente. Não precisas de meter CVs, não precisas de fazer cartas. Entra na empresa, bate porta. Não existe essa coisa. Não espera. Às vezes as pessoas mandam CVs, like, tá já um clique de perfil de alguém no LinkedIn, tá já um perfil de alguém na, 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 no Instagram, like, WhatsApp, ok? Sempre de maneira cordial, nada de tuas coisinhas. E se tiveres um perfil ali que, epá, você sabe que eu sou XX, oculta tudo aquilo ali. Porque vamos fazer um scan na tua página. Realmente dá ou não. Eu disse o quê? Investigar o que é a área de design, investigar o que é design gráfico, procurar as suas saídas, e depois quando procurares as saídas, né? Saberes que existe motion designer, logotipos, tipógrafos e por aí, ver a empresa que tu queres, é onde tu vais bater a porta. Eu quero entrar na da Lima, eu quero entrar na 1911, eu quero entrar na Crochet Creative, eu quero entrar em N lugares, bater a porta, ir ter com essas pessoas, porque eu disse que essas pessoas estão a um clique de ti, não significa que tu deves te limitar à empresa, porque não é a empresa é composta por N colaboradores e existe alguém que faz isto aqui, epá, eu vi que tu fazes isto aqui, eu acho que tu podes encurtar o espaço, o espaço e tempo, estás a ver? Em vez de tu levares 5 anos, 3 anos, podes sentar com alguém que, embora de maneira teórica, pode preparar um conteúdo e te dar num final de semana, ou 2, 3, ou em um mês, se tu pagares alguma cena, like, epá, eu gostaria de saber quais são as melhores dicas para tu me dares e quanto tempo tu vais levar para fazer isto aqui. E a pessoa talvez pode até concordar e tens ali 4 finais de semana de 3, 4 horas com esta pessoa durante o mês e pagas um valor, seja 10 mil, 15 mil, 20 mil, ou sabes lá, se a pessoa quiser cobrar um valor simbólico, sabendo que tem um pupilo novo a criar, né? Então, faça isso. Não espera ninguém vir te pedir ajuda, bate as portas, procure informação. Eu acho que esta é a forma. E tenham foco. Foco é. Tu procuras algo e tenta saber mais que a maioria, ok? É chegar no nível médio e dizer que não. Eu tenho que ter um valor percebido aqui, meu valor percebido tem que estar acima da média, ok? Não estou a dizer para tu chegares no nível 10 ou até exceder o 10, mas pelo menos estás no 7,5, tá, já está bom. Eu não percebi exatamente a última questão. Vai, consegues ligar o microfone e falar? Consegue ouvir? Yes. Tipo, geralmente quando bates porta, né? Às vezes é com a intenção de. Às vezes o entendimento das pessoas, né? É tu seres um funcionário. Mas no meu caso, eu gostaria de ficar em casa, não é? Tipo, bater porta, ok, mas ter eles como clientes para eu vender o que eu sei como um produto, não é? Nesse caso. Não sei se dá para entender. Meio que sim. Não sei se é possível. Sendo sincero, não sei se é possível devido à estrutura inicial da própria empresa. Então, tu estás aqui a aparecer com uma nova ideia. Então, essa ideia teria que ser aceitável. Principalmente a vir de um particular. Por que é que eles não vão te contratar? Ou não vão contratar alguém que pode fazer isso assim? Então, não sei se percebes, mas para mim é muito mais devido à estrutura analógica das coisas. Tu pareces aparecer aqui com uma dinâmica. É Ó, assim, entendi. para comentar aqui a cultura do Wide. Qualquer lugar onde tu vais apresentar um serviço, tens de conseguir mostrar qual é o valor agregado. E para agregar valor, tens de conhecer a forma mais fácil de ter certeza que estás a agregar valor é que tens de conseguir resolver um problema deste possível cliente. Estás a dizer que tu queres vender os teus serviços para uma agência e não necessariamente trabalhar na agência. Então, qual é o benefício disso que você vai fazer para aquela agência? Porque eles vão preferir
contratar um gajo que está na casa dele, enquanto há muitos que querem ir trabalhar com eles fisicamente no escritório. É esse problema que tens de resolver, é isso que tens que encontrar. Tens que encontrar o calcanhar de Aquiles para eles, para fazer sentido investir em alguém que não está no escritório de o que é que tu tens a oferecer, qual é o problema que tu resolve, qual é a vantagem que vão ter eles trabalharem contigo. Se tu encontrares isso, epa, problema resolvido, vão te contratar, se calhar há uma nova oportunidade de negócio que tu podes encontrar. Eu já faço isso, por exemplo, eu eu saí da agência que estava a trabalhar em Cape Town, então continuo a trabalhar com eles remotamente. Já não é full time, já não é assalariado, mas eu sou consultor deles. Porque eu encontrei um problema que eles têm. Então, qual é o problema que tu vais encontrar que a Lima tem? Faz sentido eles contratarem a ti. É esse assunto que tens de descobrir. Tu, como agência, podes vender para outras agências, mas por que tu fazes isso? Talvez é porque tu consegues oferecer um serviço mais rápido, a um preço mais baixo, pode ser uma coisa. Pode ser porque tu sabes uma coisa que mais ninguém sabe, pode ser outra opção. Pode ser porque tu consegues uma eficiência que os outros não conseguem, pode ser uma cena. Pode ser porque tu tens facilitação na questão burocrática, que eu sei que muitas empresas não gostam. Por exemplo, para tu contratares uma pessoa, tens que ter um computador, tens que comprar software, tens que pagar impostos. Talvez contratar uma empresa é mais fácil, só passa a fatura, paga IVA e acabou. Então, tens que olhar para esses aspectos todos, para ver qual é o benefício que estás a oferecer. Agora, só contratar, porque é preferência tua trabalhar a partir de casa. Isso não é suficiente, não vais conseguir. Então, a minha sugestão é essa, é entender qual é que é o problema que esse possível cliente tem, que tu consegues resolver. Está respondido? Alguma dúvida, White? Tudo bem, obrigado. Cool. Eh, Mais alguma coisa? Usando o ponto de vista aliás, usando a dúvida do Wide, né? Eu gostaria de saber como é que um designer, um freelancer, né? Ou alguém que tem um estúdio, pode se organizar juridicamente. É assim, a resposta é relativamente complexa, mas se eu for tentar simplificar, existe uma coisa que até chama-se registro simplificado, e é isso que nós temos que fazer. Passa por registrar o teu Podemos fazer nome. um workshop sobre isso. Eu não Podemos fazer diria um que workshop eu sobre isso, seria a se for melhor um pessoa. assunto complexo. Sim, podemos organizar. Eu só não vou sugerir que seja eu. Há alguns aspectos que eu não conheço muito bem, porque apesar de eu já ter feito alguns registros, não estava exatamente eu à frente do processo, pedi ajuda de algumas pessoas para me ajudarem a registrar, algumas pessoas que dedicam-se a esse trabalho de registrar. Então, o que podemos fazer é eu tentar aproximar-me dessas pessoas e ver se podem dedicar algum tempo para nos dar suporte e responder a essas questões específicas que nós possamos ter, porque há muitas. Quer dizer, há muitos intertantos, por exemplo, vou dar um exemplo simples. No tal do registro simplificado, tu registras o nome da empresa, registras o início da atividade, usas o teu próprio NUIT, tu não precisas de criar um novo NUIT para o negócio, cobras IVA de 3%. E para algumas empresas vais poder prestar serviço dessa forma, ou outras que exigem que tenham um registro diferente. Há ter reparado que algumas empresas, quando vês o nome da empresa, está escrito, por exemplo, Abel Balói, entidade individual, enfim. E outros vêm Abel Balói Limitada, que é uma sociedade limitada. Então, isso tem diferenças do ponto de vista legal, de como é que o Estado, como é que o governo, como é que as empresas olham para ti, e algumas preferem trabalhar com umas, outras só trabalham com outras. O que posso chamar a atenção entre as duas coisas que muitos acabam não percebendo, e é importante saber, são duas coisas. Uma é o nível de faturação. Para tu pagares 3% de IVA, quer dizer que tu não fazes mais que 2 milhões e 500 por ano, o que há de ser a maior parte de nós, então aí não tem problema. Mas a outra coisa é, se a empresa tiver algum problema legal, qualquer que seja, e vai ser processado, o que pode acontecer é, a pessoa que te está a processar, vamos lá dizer que ele está a cobrar 500 mil meticais por qualquer coisa que vocês tenham tido como problema na vossa relação. Ele, por causa do tipo de registro que vocês fizeram, para tu pagares aquele valor, ele vai para além das coisas da empresa. Ele pode entrar na tua casa e dizer, agora vim buscar o teu computador, agora vim buscar a tua TV, agora vim buscar o teu carro para pagar aquela dívida. Enquanto que na sociedade limitada, só pagas com as coisas da empresa. Ou seja, tu podes abrir uma empresa, se a empresa se endividar até não sei aonde, e
tu dizeres, é pá, ok, a empresa não tem dinheiro para fechar, ainda que tu sejas rico, tens 10 casas, tens carros, tens isto e aquilo, mas a empresa pode simplesmente dizer que a empresa não tem dinheiro, fechar e acabou. Então também existe esse aspecto legal a ter atenção quando se trata de escolher o regime de registro de negócio. Célio, yes? Sorry, João, não sei se respondi antes de ir para o Célio. João, tá claro? Tá, Mas mas quer dizer, tá certo, né? Mas eu gostaria, né, de uma informação mais detalhada, mais organizada. Yeah. Eu vou tentar, dentro dos contatos que eu tenho, ver quem é que pode se disponibilizar para sentar conosco e nos explicar exatamente o que é cada coisa, como é que funciona, vantagens e desvantagens e tudo mais. Tá certo, tá certo. Cool. Célio, manda vir. Bel, dentro desse assunto, né? Ia sugerir um perito, sei lá, em consultoria jurídica, né? Porque, de facto, da forma que tu explicaste, foi muito boa, né? Reserva, registro. Agora, as reservas, por exemplo, esse é no lado de criar a empresa, né? Reserva, o registro da empresa, criação de estatutos, whatever, publicação, IVA, a declaração de início de atividades, conta no banco, etc. Essa parte que um perito poderia nos explicar, mas também acho que seria interessante procurar um perito em propriedade intelectual. Não falamos muito sobre isso. Registrar o nome, o próprio logotipo, a própria entidade de proteção de propriedade intelectual no país, o IP, né? Garante a exclusividade do uso, né? Isso é assegurar contratos que determinem claramente a titularidade dos direitos do autor das criações. Então isso também seria interessante. Muita gente não sabe, né? Então já existe o IP exatamente para isso. E até uma outra camada de serviços, estás a ver? Tu elaboras tens uma certa patente sobre algo que criaste, algum produto ou mesmo algum logotipo. Já aconselhas o teu cliente a registrar a própria marca. Então, a própria marca e o logotipo. Então, seria interessante ter um perito nessa parte também. Não, sem dúvidas. É de facto uma boa coisa que está associada ao nosso trabalho. Faz todo sentido nós conversarmos sobre isso. De novo, conheço. A questão agora sempre fica conhecer as pessoas que fazem isso. Eu até conheço um advogado que só trabalha com isso, não é só trabalha com isso, mas o principal negócio dele é registro de marcas e fazer follow-up, garantir que ninguém está a desrespeitar a tua marca e tudo mais. A questão não é só conhecer, na verdade, é se a pessoa estaria disposta a conversar conosco, mas eu vou tentar puxar eles para uma conversa. Conheço uma pessoa, uma advogada também, por acaso, que é específica de registro de negócio. Conheço um que é específico de registro de marcas, integridade. Caramba, as palavras fugindo. Propriedade intelectual. Obrigado. Então eu vou falar com essas pessoas e espero que elas estejam dispostas a conversar conosco e o mais breve possível marco uma conversa. Manavete? Não sei se dá para ouvir aí. Dá para ouvir? Conseguimos ouvir. Continuando, né? Papo sobre registro. Acho que seria melhor se tiver algumas dicas sobre isso, porque eu, por acaso, até lembro que já tive algum estresse sobre isso. Tinha tornado uma marca aí e a minha ideia era passar a usar essa marca para poder registrar e tal. Lembro que nesse time essa marca ainda não existia. E essa marca, mas depois de um tempinho e tal, eu fui ver que essa marca, alguém já pegou a ideia e já avançou. Então, se eu tivesse ideias de como se faz, qual é o processo e tal, esse time talvez já teria aquela marca registrada e teria todos os direitos da marca. Então, acho que seria uma boa cena a mentoria da comunidade. Cool, thank you. Com alguma dificuldade, mas consegui perceber aqui a contribuição do Manavete. Basicamente está a dizer que já teve a experiência de não ter registrado e ter visto uma marca ser usada por outra pessoa, não é? Então,
Não, está registrado. Nós vamos arranjar uma forma de conseguir fazer essa conversa. Eu vou perguntar às pessoas ainda hoje a me perceber qual é que é a sua disponibilidade de participar numa conversa conosco sobre isto e acho que vai ser bem nice. Mais alguma dúvida? Confiados? Estamos já aqui há 2 horas. Nós podemos continuar se houver ainda mais alguma coisa. Eu perguntava à Maria se a minha resposta sobre a parte da psicologia foi satisfeita ou não, porque depois não dei seguimento. Podes falar, Maria? Sim, a resposta aqui foi satisfatória, porque compreendeu muito bem. Só que tem uma questão. Maria, não consegui te ouvir bem. Estava a dizer que a resposta foi muito satisfatória, consegui compreender muito bem a explicação. Só tenho que tentar fazer. Ok, Posso? podes. Minhas perguntas são muito ligadas à psicologia, sorry. E tem uma questão que achei interessante, não é? Quanto ao aprimoramento humano. Queria compreender melhor sobre isso. É um desenvolvimento pessoal ou é questão de como lidar com seus clientes e por aí os recursos de humanos que estão envolvidos dentro desse trabalho? Queria compreender a questão do aprimoramento humano. Ok, o aprimoramento humano não está ligado a esta parte, mas até pode estar ligado a uma das visões que acabei tendo aqui, essa epifânia, quando perguntavam sobre os DOTs, né? No design, o design tem muitas áreas, da mesma forma que a própria psicologia tem muitas saídas. Então, eu sou alguém que, independentemente da área, se eu tiver uma pessoa boa ali, ou se eu encontrar uma referência top, eu vou conseguir chegar se tivermos uma escala de 0 a 10, eu sempre vou conseguir chegar no 5, ok? E isto é a parte do aprimoramento humano. É aquela questão de... estamos ali numa confusão, e aquela pessoa que estava a cochear saiu dali a correr, mas ela chegou ali a cochear porque neurotransmissor X atingiu X, adrenalina, tu já sabes essa coisa aqui toda, não vamos complicar o resto do pessoal. Mas será que essa condição só surge neste exato momento? Ou será que Zacarias é uma das únicas pessoas capazes de fazer logotipo, capazes de fazer cartazes, capazes de desenhar, capazes de fazer vídeos e por aí, ou é a pessoa capaz de entrar na psicologia organizacional, clínica, ou dominar a psicanálise, a gestalt, o humanismo? Não sou o único, nós todos podemos fazer isto, ok? Mas temos que começar a olhar para essas pessoas. No meu caso, eu me considero mediano, devido a certas pessoas que são muito excepcionais, mas devemos olhar para essas pessoas e perceber qual é a educação que essas outras pessoas não tiveram, ou o que aconteceu no desenvolvimento dessas outras pessoas. Eu diria que é um exemplo dos asiáticos, né? Então vamos lá ver Japão ou talvez até a própria China, naquilo que são os primeiros anos das crianças. As crianças nos primeiros anos não estão ali sentadas numa sala a aprender a ler e escrever. As crianças estão ali a colocarem as suas aptidões em prática. Tipo, todo mundo sabe cozinhar, todo mundo sabe jogar basquete, todo mundo não tem mão esquerda, mão direita. Mas como é que eles fazem isto aqui? Claro que durante os primeiros 7 anos a criança está no modo considerado teta e os hemisférios não são lógico e criativo. É um todo a trabalhar por si só. E podemos desenvolver essas questões. Essa talvez seja a primeira coisa. Começar a trabalhar através das crianças para quê? Fazer elas dominarem mais línguas, fazer elas dominarem mais coisas e acabar com os preconceitos. De só temos mão esquerda para escrever, ou essa mão dominante, a mão esquerda não funciona. Essa coisa não deve acontecer. Perdi o fio de pensamento. Perdi o fio de pensamento, mas é mais ou menos isso. As capacidades que as pessoas têm, mas parece que só algumas é que têm. Por que é que o Messi é bom? Por que é que o Steve Jobs teve o sucesso que teve?
porque é que o Venâncio está sendo, o maestro na política. E parece que nunca tivemos política em Moçambique. Como é que o Severino Nguenha consegue chegar àquele estatuto? E será que as outras pessoas conseguem? Conseguem, mas temos aqui que desafiar alguns paradigmas muito antes de fazer e pararmos de pensar que algumas coisas são paradoxos, ok? Não sei se foi de encontro ou surgiu uma outra dúvida, como é que é? Ok. Uma outra forma, na verdade, eu falava uma outra forma talvez de fazer isto aqui seria usar essas condições, essas técnicas de psicologia que nós temos, como a indução, que provavelmente viria antes da própria hipnose, ok? Tu induzes algo. Uma das vezes eu falei aí com umas colegas, eu disse, olha, vocês têm dores durante alguns dias do mês e qual é a ideia de existir aqui uma indução? Porque claro que a dor existe lá e parece ser algo divino, mas será que realmente, se trabalharmos muito bem nessa técnica, não podemos amenizar essas dores? Outras formas também podiam ser as próprias químicas, ou podíamos também entrar num estado de hipnose. Não que a hipnose fosse nos colocar num estado dormente ou entre o sono e o alerta, a lucidez, mas podemos ter esse estado de hipnose no dia a dia. Então, esta também seria as outras formas, além das formas químicas, de pegar nessa pessoa que tem este corpo que é imune a venenos, que parece que ele nasceu com uma aptidão melhor que todos. Este que consegue saltar de 2 metros para baixo não se fere. Este que corre de maneira incansável. Este que consegue ter uma visão incrível e por aí vai, né? Que aprimoramento humano, a princípio, é isto. Aquele que faz umas coisas que os outros não fazem. Ele escala um prédio como se fosse um macaco, assim, a nível de etologia. Mas será que podemos trazer isto para as outras pessoas? E depois começamos a ver esta questão nas outras pessoas e vamos fazer os condicionamentos lá em que entra o Ivan Pavlov, o Skinner. Então, vamos lá condicionar esta pessoa para chegar a este nível. Porque já existem esses condicionamentos. Os semáforos e as câmeras de segurança dizem, ok, não passa no vermelho, já condicionamos a pessoa, porque sempre se passar no vermelho, ele tem uma multa. Mas que tal se formos um pouco mais agressivos, de modo a nós todos termos as mesmas aptidões, ou aptidões aproximadas? Claro que coeficiente de inteligência e outras doenças podem vir aqui a diferenciar algumas coisas, mas podemos colocar aqui algumas pessoas em alguns setores e termos bons resultados, porque o coeficiente de inteligência não define se tu és um superdotado ou não, mas algumas pessoas têm autismo, algumas pessoas têm Asperger, algumas pessoas são superdotados mesmo, e outras pessoas têm transtorno de déficit de atenção. E podemos condicionar essas pessoas de modo a fazerem uma cena e dizemos que, todos os gajos têm a mesma capacidade, ok? So that's it. Não sei se Yeah. quer dizer alguma coisa. Eu tenho visto, por exemplo, algumas pessoas usarem a persuasão, né, no design. Será que de uma ou outra forma isso está um pouco ligado à psicologia? Está totalmente ligado à psicologia, ok? Porque Maria, não queres responder só esta pergunta? Não percebi muito bem, desculpa. Eu estava a falar da persuasão na comunicação, posso assim dizer, visual. E estava a perguntar se estava ligado à psicologia. Mas ok, eu vou iniciar e depois de... Existem gatilhos que tu precisas de atingir nesta pessoa. E essas formas de persuasão só vão funcionar quando tu souberes realmente o que está a causar essas pessoas. Ok? Então, eu falava antes das cores, por exemplo, quando eu falava de Gestalt. Mas não é só as cores, as palavras Gestalt linguístico, que é uma coisa pouco explorada, está lá. Então, tem psicologia, mas é aquilo que eu digo, quando tu às vezes aprendes uma coisa de uma área, tu acabas não explorando alguns pontos. Tu vais aprender Gestalt na escola de design,
para ti figure ground, unidade, movimento, ritmo e por aí talvez seja, assim, terminou ali. Mas se tu vai estudar o Gestalt com os seus teóricos, que são uns 5, e as suas obras, e vamos ver que, na verdade, quem criou esses princípios talvez é só um autor, o Kafka ou o Wolfgang, sei lá. Depois vais perceber o resto, vais ainda entrando mais, porque se tu vais estudar persuasão e depois vais entender os neurotransmissores e vais perceber como é que funciona realmente quando eu atinjo a dopamina, ou quando o que acontece quando essa pessoa realmente está a passar por uma dificuldade e eu vou atingir um certo hormônio, neurotransmissores, de alguma maneira, né? Porque não estamos a falar só de uma coisa que eu chego ali, vejo, leio, é aquilo que chamam de. Ok, agora não estou a lembrar, né? Mas o design está evoluindo tanto que eu no dia a dia tenho essas coisas nas técnicas sociais que existem, ok? E o design é isto tudo, né? Então, se tu sabes mais sobre essa cena, tu acabas fazendo melhor, ok? Like, esse gajo aqui é bom, essa cena, ele consegue está a fazer de maneira inconsciente, assim eu diria. Eu aprendi que marketing, eu aprendi com alguém que marketing não se estuda, e depois eu comecei a ver marketing, na verdade, na rua, marketing no ponto final, marketing na baixa, marketing no spamaninho, depois eu parei, essas pessoas também não estudaram, ok? Mas de alguma maneira fazem, mas se eu pegar aquele livro que alguém escreveu, depois pegar mais aquele outro livro e complementar, teremos aqui resultados excepcionais. Queria acrescentar um pouco também em relação a essa questão de comunicação e psicologia. Porque comunicação é toda aquela questão de transmitir uma informação e essa informação ser recebida e ser compreendida pelo receptor. Então, se nós vamos comunicar com alguém ou com um público-alvo, de certa forma temos que entender o funcionamento dessa pessoa como um ser humano. Geralmente diz-se que onde há ser humano, a psicologia está envolvida, porque a psicologia estuda o comportamento, estuda os processos mentais, ou seja, aquilo que acontece a nível da nossa mente. Então, se vamos nos dirigir a um determinado público-alvo, precisamos compreender, saber se são crianças, são adolescentes, são jovens, compreender o nosso público-alvo de maneira geral, entender como é que funcionaria ou como é que funciona a estrutura psicológica ou como é que nós podemos transmitir essa informação a um público-alvo de jovens. Então, a psicologia está extremamente envolvida, aí precisamos compreender, estudar melhor o nosso público-alvo e talvez de maneira específica, estou a me dirigir a quem? A alunos, estou a me dirigir a designers, estou a me dirigir a estudantes de psicologia, quais são os termos que eu vou usar para poder fazer melhor chegar a informação. Porque às vezes tem alguns termos técnicos que às vezes são médicos que usam, são designers, são psicólogos, então precisas entender, procurar saber qual é o público-alvo, não só questões de idade, mas também questões de profissão e ocupação, para poder fazer chegar de forma mais eficaz a informação que nós queremos transmitir. Então, sim, a psicologia está sempre envolvida, diria que em tudo, onde há ser humano, porque se vamos lidar com ele, precisamos entender como é que ele funciona. Eu defenderia tanto a associação entre psicologia e design, mas acho que é esta coisa de mesmo para entender o ser humano, conseguir perceber qual é a melhor forma de comunicar com ele. Alright, continuamos por aqui. Acho que já tenho alguns TPCs aqui para as próximas sessões, para arranjar mais pessoas da área legal, para dar suporte no registro, propriedade intelectual e registro de empresas. Então, seja que siga. Ainda continuamos, sexo, ainda consegues falar, ainda tem energia, ou já está. Battery low. Então, pessoal, foram 2 horas de boa conversa. Falamos muita coisa importante, já foi muito, muito positivo. E será marcada a próxima sessão e o mais breve possível com o pessoal que foi sugerido aqui nesta conversa. Thanks, Zex, pela disponibilidade. Thanks a todos que participaram. A maior parte também já ficou com carga fraca, já saiu da chamada. Acabaram meias.
Acabaram as megas. Yeah, eu não sou a Mas mid, então eu não vos distribuí não vais megas. oferecer nada. A mídia que oferece mega. Ele queria garantir participação na chamada dele, é isso que eu queria fazer. Então. Mas também, pessoal, thank you. Foi excelente. Vamos lá cumprir com as nossas responsabilidades no final de semana e eu estou aqui a circular, a fazer compras. Pá. Então, já foi muito bom. Um bom final de semana. Até a próxima. Obrigado igualmente.